boa noite a todas, a todos que estão entrando. Opa, mais uma sexta para a gente trocar experiências, né? O que é muito bacana, né? Está sendo realmente muito significativo e eu espero que momentos como este possam muito em breve acontecer também em ocasiões presenciais, o que é muito bacana, e mesmo que continue no online, que a gente possa também ter estes momentos para dialogar um pouquinho, né, para pensarmos na perspectiva deste outro que não é outro, né? É um outro que agora somos nós, porque ele é nosso, ele está no nosso contexto, ele faz parte da nossa realidade. E ao longo dessa semana, antes de nós iniciarmos oficialmente o nosso bate-papo, vocês estão tendo contatos com migrantes internacionais, seja no ambiente escolar, seja fora do ambiente? Como que foi a semana de vocês em relação a essa temática particular? Não precisa pegar senha para falar, tá? Ninguém teve nenhum contato, ninguém bateu nenhum papo com um migrante, é tão gostoso. Tem tantas coisas legais para compartilhar com a gente. Então, já que ninguém vai compartilhar que são com vergonha, eu vou compartilhar, então. Eu recebi uma ligação que o meu telefone é de todo mundo, né? Então, o meu número de celular não é mais um número meu, ele é um número coletivo. Então, eu respondo questões do vestibular da UEMS, eu respondo questões de cursos de graduação. Então, todo mundo que liga eu atendo, né? Eu não vou deixar de atender. Mas uma ligação chamou a minha atenção de um rapaz chamado Jorge. Ele é boliviano, acabou de chegar em São Paulo e está vindo aqui para o Mato Grosso do Sul. E ele se interessou pelo curso de zootecnia, que é oferecido pela UEMS, na cidade de Aquidauana. E aí ele queria saber de informações sobre ingresso, se a UEMS tem algum mecanismo de ingresso diferenciado para a comunidade imigrante internacional e refugiada. Então, isso chamou bastante a minha atenção, porque até então nós sempre recebemos pedidos de informações sobre os cursos de língua portuguesa. E agora a gente começou, então, um processo de pedir informações sobre ingresso nos cursos de graduação. Isso é muito legal, porque eu vejo que é um passo além. Aí alguém pode estar pensando, nossa, mas foi uma pessoa só que ligou. Mas é assim que começa. Né? É assim que começa esse processo de inserção da comunidade imigrante internacional também nos cursos de graduação das universidades, seja a universidade estadual, seja a universidade federal, particular ou privada, o Instituto Federal. É muito legal, né, você perceber a comunidade imigrante internacional tendo a possibilidade de ocupar determinados espaços que até então eram espaços não tão acessíveis. Então, essa foi uma ligação essa semana. Agora hoje é sexta, foi ontem que aconteceu isso. Aí a Vanessa, ela está à frente do setor de acolhimento a refugiados, migrantes e apátridas da UEMS, já está fazendo todo o encaminhamento. Então, acho que isso é muito bacana. Né? Por isso que eu comecei esse nosso bate-papo perguntando se algum de vocês, durante a semana, teve alguma oportunidade de trocar experiências com algum migrante internacional, né? Porque sempre é algo muito rico, é algo muito bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. A gente vai dar continuidade ao conteúdo da semana passada, mas eu gostaria de ver se alguém teve tempo, eu sei que tempo hoje é algo tão precioso, de fazer alguma leitura, ou teve uma curiosidade de ver algum dos textos que eu encaminhei sobre a temática do módulo 2. E se você fez essa leitura, quais foram as suas impressões sobre o texto que você leu? Eu sei que eu mandei muito texto,
foram 7 textos. De repente, você conseguiu ler um, ler dois. Alguém teve a chance de ler algum dos materiais? Eu gostaria de começar comentando alguma coisa? Pois não, Maria? Boa noite, professor. Boa noite, colegas também, né? Agora que eu Boa estou mais noite. familiarizada com a internet, porque até então fiquei muito quietinha com medo de não dar certo. Mas Agora então, a gente segura. opa! Então, eu trabalho na rede municipal e dentre muitas coisas importantes, assim, no curso, para mim está sendo muito bom. Eu achei muito interessante na aula passada quando você falou sobre a correção é, da língua portuguesa para os alunos. E nós temos uma aluna paraguaia que ela escreve bastante em paraguaio, né, em castelhano, é muito. E assim, o outro que escreve também em boliviano, e que também é castelhano, né? Que eles falam. E a gente não eu não corrigia por achar que fazia parte do processo, né, da aprendizagem deles. E quando você falou que é interessante a gente com todo jeitinho e corrigindo, falei, puxa vida, né? Eu faço o papel de estar orientando os professores aqui. Para mim foi muito válido isso daí, né? Como a gente está lidando com essa situação. Quanto aos textos, eu ainda não consegui ler, não, eu tentei abrir, mas eu não consegui acessar ainda, mas eu vou continuar tentando. Eu fiz apenas o questionário, tá? Vou tentar participar mais agora. Bacana, Maria. Eu coloquei no chat, Maria, exatamente o que você falou sobre o risco da transferência. A gente estava comentando isso, né, na semana passada, que quando nós temos os hispanofalantes, os falantes de espanhol, nós temos exatamente esse fenômeno que se chama transferência, que é comum a todo aprendiz de um novo idioma. Então, se nós formos aprender inglês, se um haitiano for aprender português, se um americano for aprender francês, se um árabe for aprender japonês, todo aprendiz de uma nova língua, inconscientemente, ele projeta a transferência. Só que, como nós vimos no encontro passado, a transferência é uma faca de dois gumes, porque ela pode dar certo ou não. Ela dá certo quando aquela estrutura semântica faz sentido para o outro. E ela não dá certo quando ela só faz sentido para mim. Então, eu estou falando naquela língua que eu estou criando na minha cabeça e eu acho que o outro está me entendendo. Então, é muito importante que nós, com muito jeito, com muito carinho, a gente possa fazer realmente a correção. E eu acredito que na escola, eu sei que todos os professores são muito atarefados, mas nas atividades de produção escrita é onde nós podemos dar a maior contribuição. As atividades de produção escrita são as atividades que os alunos precisam escrever alguma coisa, desde uma frase a um texto. Esse eu vejo que é um momento muito importante de nós apontarmos elementos que de repente não estão em português e que o aluno inconscientemente nem percebeu que ele colocou um elemento em espanhol dentro de um período que deveria estar totalmente em português. Então, acho que é um papel nosso fazermos isso. Na oralidade, na conversação, eu acredito que um modo muito acolhedor de nós fazermos uma correção é repetirmos um pedacinho da frase que o aprendiz falou, só que na forma correta. Então, por exemplo, de repente a Maria é venezuelana, a Maria está falando comigo e a Maria fala assim: gosto, eu gosto muito de salgadinhos. Ah, que legal! Então você gosta muito de salgadinhos, que eu também gosto muito de salgadinhos. Então, eu estou corrigindo a Maria
Pode ver que eu estou enfatizando. Eu também gosto muito de salgadinhos. Então, eu estou enfatizando que a Maria falou muito ao invés de muito. Sem chegar e falar, não, Maria, tá errado, não é muito, você não está na Venezuela. Repete comigo, muito, muito, muito. A Maria nunca mais vai voltar para a aula. A Maria vai fazer assim, ó. Ela vai se travar e aí a língua portuguesa se torna um verdadeiro adversário na inserção social da Maria. Então, é muito importante que na oralidade essa correção aconteça, mas de forma muito sutil. Eu acho que um caminho muito bacana é nós simplesmente repetirmos, sem apontar dedos, falar, não, repita, por favor. Não precisa fazer isso. A gente repete a palavra, sabe, dentro de um contexto, para que a pessoa escute a forma correta. Agora, na escrita, não. Na escrita, numa redação, num exercício de uma frase, aí a gente pode e deve apontar que a pessoa naquele momento cometeu um deslize de uma transferência negativa. Porque o que nós vimos na semana passada? Que uma transferência negativa não resolvida, ela se torna em um elemento fossilizado. A gente viu isso na semana passada. O que é um elemento fossilizado? É aquele que não muda mais. É aquele que a pessoa ela vai morar no Brasil por anos, anos e anos, e ela não vai conseguir resolver aquela situação. Não tem jeito, porque aquilo cristalizou, fossilizou. Então, o risco da fossilização é algo bastante significativo. Firmino, você gostaria de falar alguma coisa? Que eu acho que uma hora, acho que você havia levantado a mão. Não sei se foi impressão minha. Boa noite, professor. Eu li um pouco desse artigo 1. Você sabe que eu não terminei de lê-lo ainda, mas a vontade que dá, às vezes, é de abrir uma ONG e ensinar essa língua de acolhimento, porque a gente percebe o quanto eles sofrem, né, por não conhecer a língua, principalmente os que vivem em estado de vulnerabilidade, que é a área que eu sempre trabalhei, né, um povo de classe bem mais complicada, diríamos assim. Então, eu acredito que hoje a educação em si, se não mudar essa visão em termos de acolhimento, na língua de acolhimento, os estrangeiros vão ter muita dificuldade. Então, hoje, tem que desenvolver hoje um programa, vamos dizer assim, um programa social aliado à educação. Essa é uma verdade. Porque a socialização deles está totalmente ligada à língua. Bem direto. É o primeiro elemento, né, Firmino? É o primeiro elemento. Todas as pesquisas que são realizadas com essa comunidade, elas apontam que não é que é o único, mas o primeiro elemento de barreira é a língua. Então, esse é realmente... Por isso que nós estamos aqui. Eu acho que um dos objetivos desse grupo é que a gente possa expandir as nossas ações. Então, que de repente, nas escolas que vocês trabalham, de repente aqui nem todo mundo é de escola, de repente o Firmino não representa uma escola, representa uma outra entidade. Estou dando um exemplo. Então, nada impede que o Firmino, na entidade que ele represente, ele possa começar a oferecer cursos de português como língua de acolhimento. A gente vai ver isso hoje. Hoje o foco da aula é unicamente... Eu mudei o roteiro da aula de hoje. A aula de hoje seria para nós discutirmos língua de acolhimento e nós começarmos o assunto de cultura. Eu andei refletindo um pouco e eu acho que esse é um assunto que merece uma aula só para ele. Então, a gente vai passar a aula toda hoje discutindo esse conceito de português como língua de acolhimento e vendo algumas imagens que representam o conceito em ação. Qual é o resultado prático dessa perspectiva chamada português como língua de acolhimento, que não é uma metodologia. Então, assim como português para estrangeiro, português como língua estrangeira, português para falantes de espanhol, não são metodologias, são conceitos. Mas a partir deste conceito, nós podemos criar
estruturas pedagógicas que façam sentido para esse grupo, geralmente adulto, recém-chegado em situação de vulnerabilidade. O que se estende para as crianças. Então, nada impede de nós mudarmos a temática da aula e usarmos o mesmo princípio do conceito para com as crianças também. Então, eu deixo o convite para que no tempo de vocês, às vezes uma semana leia um texto, na outra semana leia o outro. Eu trouxe alguns textos que são considerados mais fundamentais. São textos que um vai puxando um ganchinho para o texto seguinte, e isso vai fundamentando vocês em termos de conhecimento. E aí eu descobri, foi erro meu mesmo, eu achei que eu não tivesse acesso ao Moodle, mas eu descobri que eu tenho acesso ao Moodle de vocês. Aí eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vou poder acompanhar a atividade 2, que é exatamente o fórum, que vocês têm que colocar algumas coisinhas lá no fórum, tá? Então vai ser legal para poder acompanhar as percepções de vocês em cima do que a gente vai também discutir hoje. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo? Vou compartilhar aqui um material com vocês. Vamos lá, vamos começar a compartilhar. Ok, eu acho que vocês isso já devem estar vendo. Então, como é que nós vamos começar nosso bate-papo de hoje? Vamos começar retomando alguns conceitos. Estes conceitos foram, de alguma forma, abordados na semana passada. Então, na semana passada, nós vimos conceitos como xenofobia, migração, refúgio, hospitalidade, xenofobia. A gente viu uma série de conceitos até chegar numa questão mais de língua. E aí, os primeiros conceitos que nós vimos foi o conceito de língua materna e língua não materna. Então, nós vimos que a língua materna, também chamada de língua 1, é a nossa língua nativa. É a primeira língua adquirida, que é a que nós usamos desde o nosso nascimento. A língua não materna é a língua aprendida. Então, nós temos dois elementos aqui muito interessantes, a aquisição e a aprendizagem. Essa é uma discussão antiga, complexa, que eu não sei, eu não acredito que eu tenha conhecimentos suficientes para fazer quem está certo ou quem está errado, mas existe um grupo de pesquisadores, de linguistas, que dizem que a aquisição ela só ocorre na primeira língua, porque você só adquire a língua materna, a língua 1, a língua nativa, e que todas as demais línguas, todas as línguas não maternas, elas são aprendidas. Então, por exemplo, um haitiano não teria condição de adquirir língua portuguesa. Ele aprende a língua portuguesa. O haitiano, ele adquiriu o creole haitiano. Eu, particularmente, quando trabalho com migrantes internacionais, eu gosto muito de falar apropriar-se. Esse é o termo que eu, particularmente, como pesquisador também, mas como gente, como pessoa, eu acho que o termo apropriar-se é um termo muito bacana. Então, eu acho que os migrantes internacionais, eles buscam se apropriar da língua portuguesa. É como se a língua portuguesa passasse a fazer parte dele, da essência dele. Eu acho que quando eu falo apropriar-se do idioma, eu gosto muito desse termo, porque ele não remete a nível. Então, quando eu falo aprender português, eu estou me remetindo a nível, sabe? Então, um aprende no nível básico, o outro aprende no nível intermediário, o outro aprende no nível avançado. Apropriar-se não. A pessoa se apropria do que ela precisa. Então, se aquele imigrante venezuelano ele se apropriou de uma quantidade de linguagem, de língua portuguesa, que é suficiente para a sua existência aqui no Brasil, para ele tá bom. Não sou eu que vou dizer, não, você tem que fazer o nível 2. Isso é perigosíssimo.
Quando nós começamos a dizer o que o migrante internacional precisa aprender em relação à língua portuguesa, eu estou colonializando essa pessoa. Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado quando eu falo assim, os migrantes precisam aprender português, senão eles não vão se inserir na sociedade. Eu morro de medo de falar assim. Primeiro, porque não há garantias que, se ele aprender português, ele vai ser inserido na sociedade. As questões são mais complexas, existem relações de poder, existem questões de preconceito, existem questões de medo, né, o medo do outro, existem uma série de questões que não garantem que a aprendizagem de uma outra língua se traduza em acesso a bens e capitais. Então, eu gosto muito do apropriar-se. Então, ele se apropria da língua de acordo com o que ele precisa. Uns mais, outros nem tanto. Mas eu preciso garantir o acesso à apropriação. Então, enquanto EMES, enquanto Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, eu preciso garantir o acesso à possibilidade de apropriação da língua portuguesa. Agora, se ele vai se apropriar ou não, aí já não é problema mais meu. Eu sei que eu pareço cruel falando assim, né? Mas não é. Porque depende deles. Eu não posso impor para eles, mas eu garanto o acesso. Aí eu não cobro mensalidade, eu ofereço turmas só para mulheres, eu ofereço ensino híbrido com aula presencial, aula online, eu ofereço material didático sem ele precisar comprar, então eu ofereço a oportunidade da apropriação, eu ofereço bons professores, mas a apropriação, essa é a contrapartida deles. Nós temos duas pessoas na fila, a Maria e a Nari. Vamos lá, Maria, pois não? Não, professor, na verdade foi é daquela hora ainda, mas assim, eu agradeço o complemento da sua explicação, para mim foi bastante oportuna, tá? E vou procurar ler os textos também. Professor, dentro dessa discussão me veio agora uma reflexão, né, talvez cabe aqui, em relação a essa questão de aquisição, né, todo esse conceito, né. Pensando também em ambiente familiar em que temos, por exemplo, pais de diferentes nacionalidades, né, que a gente poderia pensar ali no contexto de bilinguismo, né. Será que essa discussão aí acho que fica ampla, né, entre adquirir o que foi ou, né, aprendido, né. E outro ponto, talvez não sei se cabe aqui, me desculpe, mas é que só comentando mesmo, ontem participei de um simpósio um seminário que discutiu, né, essas questões da aprendizagem do português, desde língua de herança, né, língua adicional, e aí teve duas ou três pessoas que são da Guiana Francesa, e eles comentaram também da dificuldade de pessoas que estão lá estrangeiras de fazerem cursos justamente por causa da questão da legalidade no país. E aí eu gostaria, quando for um momento oportuno, que me veio isso para lhe perguntar, para compartilhar a experiência, como funciona essa questão também, que, por exemplo, a gente tem ali essa questão, né, de acolher esse migrante, né, de fazer com que ele tenha a apropriação da linguagem, né, e às vezes eles comentaram que muitos não se inserem na faculdade, lá que eles oferecem os cursos, justamente por causa da questão de documentação, de ter medo de estarem numa universidade, ter que assinar uma lista de presença, por não estar, de repente, legalmente, ali regularizar termos de documentação, e aí, por sua vez, deixam de estar ali, né, também cursos gratuitos e tudo mais, e não tem essa oportunidade. Obrigada, viu, professor? Bacana. São duas perguntas que tem tudo a ver até com esse slide que está aqui, né? A primeira pergunta, ela envolve exatamente um conceito que é muito novo aqui no Brasil. Nós temos poucos pesquisadores que se dedicam a estudar a realidade de crianças que crescem em um lar onde nós temos pais que falam línguas diferentes e a criança está em um país que fala uma outra língua.
Então, por exemplo, se você pega um contexto inglês, por exemplo, cidade de Londres, então é muito comum você ter, de repente, o pai é alemão, a mãe é brasileira, o pai é alemão, a mãe é brasileira, mas a criança nasceu em Londres. A criança está indo em uma escola de Londres. Então você tem o pai fala uma língua, a mãe fala outra, e a língua de contato social é uma terceira língua, que com certeza será a língua majoritária. Então essa criança vai falar muito mais inglês do que vai falar em português com a mãe ou em alemão com o pai. E aí, dependendo do arranjo familiar, existem alguns acordos sociais de falar a língua dominante do país em casa, para que todos acabem praticando até mesmo o idioma, que é o conceito de língua de herança. Eu acho que esse é um conceito muito bacana. Nós temos uma pesquisadora brilhante em Londres, que é a Ana Souza. Para mim, é o maior nome quando se fala em língua de herança. Ana Souza, uma brasileira, está lá em Londres há muitos anos. Ela tem vários livros publicados. É só digitar Ana Souza, língua de herança. Tem uma pancada de material disponível. Qualquer coisa, mandem para mim também um e-mail. Eu posso compartilhar alguns materiais, alguns artigos que eu tenho da Ana Souza. E aqui no Brasil, nós temos a chance de começar a investigar língua de herança. Por quê? Porque agora nós temos famílias de imigrantes. Agora não, sempre tivemos, né? Nós sempre tivemos famílias de japoneses aqui no Brasil. Nós sempre tivemos famílias de libaneses aqui em Campo Grande. Nós sempre tivemos. Parece que os migrantes chegaram agora no Mato Grosso do Sul. Eles sempre estiveram aqui. É que agora parece que as coisas estão mais em evidência. Então, hoje, o conceito de língua de herança ele está sendo trabalhado na perspectiva de uma manutenção de uma certa identidade nacional. Então, você acaba tendo os pais venezuelanos que falam apenas em espanhol com as crianças, nessa tentativa de manter essa identidade venezuelana. O que alguns estudos vêm mostrando é que quanto mais velha essa criança fica, ela vai, de algum modo, se identificando mais com a cultura e com a identidade local. Mas é algo muito bacana de se investigar. Eu tenho uma mestranda, a Daniela, que está exatamente investigando isso. Né? Ela gostou do assunto, perguntou o que eu achava, e eu achava que ela tinha que ir com tudo. Então, ela vai entrevistar 3 famílias, uma família haitiana e 2 famílias venezuelanas, que têm crianças pequenas, mas que já se comunicam, obviamente, né, para ver como que os pais estão exatamente lidando com a língua de herança daquelas crianças, porque são famílias que já estão há muito tempo aqui no Brasil, aqui em Campo Grande, e que não têm interesse nenhum de voltar para o país de origem. Então, é um conceito bacana. A segunda pergunta, Ana, que você fez sobre a documentação, ela reforça um comentário que eu fiz há pouco tempo atrás, que eu disse que o fato de se apropriar da língua não dá garantias de uma inserção plena na comunidade acolhedora. Então, porque muitas vezes esse imigrante internacional ele está indocumentado por algum motivo, né? Por refúgio ou por qualquer outro motivo, ele não tem determinados documentos. Né? E aí você tem 2 situações. Para participar de um curso de extensão, geralmente é muito tranquilo, porque a grande maioria das universidades simplesmente pede qualquer documento de identificação que ele tenha, né, com foto, por exemplo, qualquer documento de identificação. Já para entrar em um curso de graduação ou de pós-graduação, já existem instâncias um pouco maiores que vão exigir certas documentações, mesmo no caso, por exemplo, de um refugiado. O refugiado ele tem algumas prerrogativas, porque o refugiado ele não tem documento. Imagina, aquele povo do Afeganistão que saiu por último agora, não tem documento. Como que ele vai conseguir um histórico escolar? Como que ele vai conseguir um diploma de graduação? Ele saiu só com o passaporte,
o documento pessoal e mais nada. Então, existem algumas iniciativas que possibilitam isso. O que eu vejo que está acontecendo hoje, e eu vou de novo falar do Jorge, que entrou em contato comigo na quinta-feira, é uma sinonimação do termo migrante e refugiado. Isso é complicado, porque nem todo migrante internacional é refugiado. E o que diferencia é um documento formal, né, expedido pelo CONARE, que vai dizer se você é refugiado ou não, se você tem pelo menos o protocolo de refugiado. E nem todos os países têm acesso a esse status. Então, por exemplo, eu demorei a perguntar para o Jorge, que perguntou para mim sobre o ingresso na UEMS, e ele se apresentou como refugiado. Ele falou, eu sou refugiado, eu fiquei sabendo, mas ele me disse que ele veio da Bolívia. Então, nesse momento, a Bolívia não se enquadra na perspectiva de refúgio, a não ser se aconteceu alguma coisa com o Jorge, que nós não sabemos, e aí o Jorge veio numa situação de refúgio, por causa de um fundamentado temor de morte. Então, não sei se estão me entendendo, às vezes E aí é que é um problema, né? Então, nem todo migrante internacional, ele se enquadra. Nós aqui da UEMS, conseguimos a aprovação de uma portaria, é um documento agora da universidade, que vai começar com as vagas remanescentes e vagas adicionais para migrantes em situação de vulnerabilidade e refugiados. Então, a gente ampliou, porque no Mato Grosso do Sul, a grande maioria, sei lá, 90% ou até mais, não tem status de refugiado. Ele não tem um documento, por mais que é garantido por lei, por mais que o Brasil tenha reconhecido os venezuelanos como refugiados, ele não carimba. Então, sabe, o processo não anda no CONARE, leva anos, às vezes, para fazer isso. Então, a gente, na universidade, vai trabalhar com o conceito de imigrante em situação de vulnerabilidade, que ia ser muito mais fácil de nós conseguirmos, obviamente, identificar, né? Muito mais tranquilo, né, para a gente identificar. Bom, não sei se eu trouxe alguma luz em relação a isso, mas esse temor que eles têm, realmente, ele tem um fundamento, e a universidade fica de mãos atadas, porque a universidade ela segue regras que não parte dela, sabe? Então, por mais boa vontade que a UEMS, eu vou falar da UEMS porque é da onde eu falo, tá? Por mais boa vontade que a UEMS tenha, por mais que a gente tenha aprovado esse regulamento, vai chegar uma hora que vai haver necessidade de algum tipo de documentação. Porque isso é uma determinação, no nosso caso, que vem da Secretaria Estadual de Educação, que vem do Ministério da Educação. Então, infelizmente, essa é uma discussão hoje nacional. A grande discussão nacional hoje envolve revalidação de diplomas, ingresso da comunidade imigrante nas universidades. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que tentar promover ao máximo, difundir ao máximo essas vagas para que eles concorram, sabe? E a gente começar a ter esse público nas nossas universidades. Pois não, Firmino? O professor, é só uma dúvida. Essa portaria que foi editada na UEMS, ela vai, por exemplo, receber migrante aqui da América do Sul que está em estado irregular? Por que eu estou te perguntando isso? Porque 90%, creio, vamos colocar assim, 50% dos migrantes que estão vindo da Venezuela, uma parte no começo começou a entrar tudo por Roraima. Agora estão entrando muito aqui pela Bolívia. Então, eles atravessam a fronteira seca, vão até a Polícia Federal e diz que eles estão entrando irregularmente. Então, a Polícia Federal dá um visto, dá um documento para eles de permanência por 60 dias no Brasil, depois de 60 dias correndo o risco de ser extraditado. Então, se ele for, por exemplo, até o UEMS, vão descobrir que ele já passou 60 dias, ele está irregular no Brasil. Como que fica a situação, por exemplo?
Então, por isso que eu falei, por mais boa vontade que todos nós temos, existe uma documentação mínima que eles têm que apresentar. Então, por mais boa vontade. Então, no caso, o que essa portaria diz é que existe uma entrada diferenciada para esse público, um ingresso diferenciado. Mas vai chegar uma hora, na hora, por exemplo, da matrícula, que determinados documentos são necessários. Então, por exemplo, eles têm RG, né, a maioria eles entram com RG na mão, até as crianças têm RG, o que eles não têm é permanência no Brasil, visto de permanência, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Esse documento aí precisa. Então, esse documento. Mas hoje as associações, é uma quantidade muito pequena, Firmino, dos que estão indocumentados. A grande maioria, porque hoje as associações, você tem a Associação de Venezuelanos em Dourados, tem a Associação de Venezuelanos aqui em Campo Grande, tem a Fraternidade Sem Fronteira, que ajuda muito, e várias outras. Tem o LADIR, que é a Liga de Direitos Internacionais, de Direitos Humanos Internacionais da UFMS, tem várias entidades, a UFGD, nós temos as cátedras Sérgio Vieira de Mello, várias entidades que acompanham esses grupos. Então, a grande maioria deles consegue o processo. É diferente de naturalização, são coisas diferentes. Mas o processo de permanência não é complexo para eles conseguirem, depois de 60 dias, ganhar mais 6 meses. Geralmente eles têm até 2 anos que ficam. E se de repente, nesse período, esses migrantes estão, por exemplo, fazendo um curso universitário, isso é um fator positivo para eles. É um fator positivo. A extradição custa muito dinheiro para um governo. Né? Então, por que o Brasil não extradita esse povo todo? Porque não tem dinheiro para fazer isso. Custa muita grana extraditar as pessoas, não é assim, empurra a pessoa para fora da fronteira, sabe? Tem custos altíssimos. Então, nesse ponto, eu não vejo um interesse do Brasil extraditar as pessoas. Então, na verdade, agora na pandemia que nós vimos foi a prorrogação de várias portarias ministeriais, exatamente para que as pessoas ganhem mais tempo para dar entrada nesse protocolo dessa autorização de permanência. Então, isso não é muito difícil hoje você ter o irregular, por conta disso. De algum modo, o Brasil ainda tem, por mais difícil que a situação no Brasil, econômica, socialmente esteja, ainda há uma boa vontade para a documentação. Ainda há uma boa vontade. Eu não sei, por conta da crise econômica que o Brasil hoje vive, por quanto tempo mais ele ainda será um país interessante para determinado fluxo migratório, né? Mas até lá a gente vai se organizando. Muito bem, então acho que nós já aquecemos os motores, acho que a gente pode dar início ao assunto real de hoje, então, que é não língua estrangeira, não segunda língua, não língua adicional, mas sim o português como língua de acolhimento. Esse é o nosso objetivo hoje, número 1. Então, que conceito que é esse? Português como língua de acolhimento. Primeiro de tudo, ele é um conceito, não é um adjetivo. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o modo como nós usamos, às vezes, as palavras. Eu já comentei isso com vocês, de modo indiscriminado. Então agora nós temos aula de português como língua de acolhimento. Aí eu sou convidado para ir lá assistir uma aula. Aí eu chego lá na aula, os alunos estão todos enfileirados, um atrás do outro, sem nenhum tipo de interação, copiando a matéria do quadro, como se estivesse num colégio regular. Isso não é a língua de acolhimento. Então, o fato de eu estar oferecendo um curso de português para migrantes internacionais não quer dizer que é um curso de português como língua de acolhimento. Pode ser um curso de português como língua estrangeira, pode ser um curso de português para fins específicos,
pode ser um curso de português para hispano-falantes, mas quando eu digo que eu ofereço um curso de português como língua de acolhimento, eu preciso entender que existe uma teoria que sustenta este conceito. E este conceito, ele provoca uma mudança no agir de quem aprende. Ele provoca uma mudança no agir de quem aprende. Esse conceito de português como língua de acolhimento, ele surge em Portugal. Ele é novo, é um conceito novo, ele nasce no início dos anos 2000, 2004, se eu não me engano, com uma pesquisadora chamada Maria Helena Ansan, e essa Grosso que vocês estão vendo aqui, entre parênteses, foi aluna da Maria Helena Vieira Ansan, e elas foram provocadas a dar uma resposta a um fluxo enorme, um fluxo enorme de imigrantes, em especial do leste europeu, em Portugal, atrás de emprego. Então, eram adultos que não falavam, imagina, a maioria russo, enfim, que não falavam, eslavos, eles não falavam português, mas eles estavam em Portugal para trabalhar. Então, o governo português precisou dar uma resposta rápida à apropriação da língua portuguesa por aquele público, para que eles pudessem, o mais rápido possível, estar inseridos no ambiente de trabalho. É nesse contexto que surge o conceito de português como língua de acolhimento, o que, para Grosso, representa um diversificado saber. Saber fazer a novas tarefas linguísticas comunicativas que devem ser realizadas na língua-alvo. Então, o que é esse diversificado saber? O público adulto, migrante, recém-chegado, ele já carrega conhecimentos. Então, quando eu tenho um grupo adulto de imigrantes venezuelanos, haitianos que estão na minha sala, eu não tenho uma tábula rasa. Eu tenho engenheiros, eu tenho médicos, eu tenho enfermeiros, eu tenho administradores de empresas, eu tenho secretárias executivas, bilíngues, eu tenho professores que estão todos naquela sala. Então, aquela sala é detentora de diversos saberes, mas aquela sala se encontra em um outro contexto, de uma outra cultura, de uma outra língua. Então, eu vou ter que trabalhar essa mescla de conhecimentos para que aquele público aprendente desenvolva novos saberes, a partir até dos saberes que eles já têm. Quando nós pensamos, então, eu vou falar agora das crianças migrantes internacionais que já estão nas escolas. Quando nós temos uma criança venezuelana, uma criança haitiana, um adolescente peruano, um adolescente alemão na sua sala de aula, esse aluno ele já tem um grande saber. Esse aluno já tem uma cultura de aprendizagem, mas é uma cultura de aprendizagem, às vezes, diferente da cultura de aprendizagem aqui do Brasil, em particular do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Então, eu tenho que ter esses elementos em mente quando eu penso na palavra acolhimento. A noção de língua de acolhimento, segundo ainda o material, demonstra o caráter de urgência e afetividade como elementos que favorecem a inserção da pessoa que busca aprender essa nova língua em novos contextos sociais. Nós temos duas palavras-chave aqui que deveriam ser um mantra de todo mundo que dá aula de português como língua de acolhimento. Todo mundo nesse grupo que quiser dar aula de português como língua de acolhimento tem que ter na mente essas duas palavras, urgência e afetividade. Urgência não diz respeito à cronologia, à temporalidade do curso, não é isso. Então um curso de português como língua de acolhimento tem que ser de 4 semanas. Se for um curso de 3 meses, ele é demorado demais. Não é isso. O conceito de urgência, ele envolve a escolha do conteúdo
e a utilização imediata do conteúdo que foi ensinado na comunidade que aquela pessoa está inserida. Então, eu não posso dar uma aula de português como língua de acolhimento e ensinar o número de 1 a 10. Aí, na outra semana, o número de 11 a 100. Aí, na outra semana, o número de 200 a 1000. Isso faz o menor sentido, porque eu estou fragmentando uma perspectiva de uso daquele conteúdo no dia a dia daquele aprendiz. Nós usamos um conceito chamado porta giratória. Então, o que é o conceito de porta giratória? Cada unidade é um assunto diferente. Então, uma unidade aborda trabalho, a outra unidade aborda saúde, a outra unidade aborda diversidade cultural, a outra unidade aborda mobilidade urbana, a outra unidade aborda moradia. E cada aula, cada unidade dessa, ela deve começar e encerrar nela mesma. Porque o público do acolhimento, ele é muito rotativo. Ele é muito rotativo. Então, isso quer dizer que numa semana, eu posso ter a Eva, o Fermino e a Maria. Na outra semana, eu tenho a Analia, a Isabel e o João. Então, ou seja, essa rotatividade exige de quem prepara a aula e prepara o material que a aula tenha um fim nela mesma. Isso que é urgência. Ou seja, eu não posso segurar a aprendizagem, eu não posso... O aluno, quando termina a aula, ele tem que conseguir aplicar tudo que ele aprendeu do portão para fora da escola. Isso que é urgência. Agora, a urgência precisa ser aliada com a segunda palavra-chave, que é afetividade. Ah, mas eu sou carinhoso com meus alunos, mas é diferente. Carinhoso é uma coisa, afetivo é outra. São conceitos distintos. A afetividade, ela envolve a empatia, ela envolve a compreensão da jornada de vida daquele aprendiz até ele chegar na sua sala de aula. Ela envolve o respeito. A afetividade envolve tudo isso. Eu tinha um aluno haitiano, isso foi no comecinho das nossas aulas, 2017 para 2018, já primeiro semestre de 2018, nós ainda não estávamos na UEM, estávamos num espaço cedido pela SEDAST. Agora, fugiu o nome desse haitiano. E ele é um rapaz jovem, tinha muita dificuldade com a língua portuguesa, Zenat, o nome dele, Zenat, Z-E-N, Zenat, T mudo no final. E o Zenat, ele, nas aulas, as primeiras 2, 3 aulas dele, ele ficava assim, desse jeito. Ele ficava assim a aula toda. Ele só conversava com um colega haitiano que ficava do lado dele. Ele não... E eu tinha que entender isso. Eu era o professor da turma. Não adiantava eu querer forçar uma barra com o Zenat que não ia sair. Então, você vai mudando as estratégias. Você vai... É óbvio que o professor tem que ter um pouco de experiência para ir lidando com essas questões culturais. Para resumir uma história longa, o Zenat, até o final do curso, saía dando abraço em todo mundo. A quem chegou e ficou assim. Então, a afetividade é um componente fundamental em uma aula de português como língua de acolhimento. Então, quando eu visito uma sala que se diz português como língua de acolhimento e eu não vejo os alunos num círculo, isso já chama minha atenção. Alguma coisa já está errada. Porque eu estou categorizando, eu estou separando, eu preciso que esses alunos interajam entre eles. Vocês vão entender daqui a pouco um pouquinho do que eu estou apresentando aqui para vocês. Vamos lá. Bom, essa primeira parte é um pouco teórica, tá? Depois eu vou amenizar um pouquinho. O conceito de português como... Oi? Em relação à questão do caráter de urgência, achei muito interessante essa questão que, pelo que eu entendi, seria uma unidade, né, em termos do ensino. Em relação a materiais, hoje temos materiais preparados nesse sentido? Evoluiu, assim,
Como que está em questão? Não, material tem. Deixa eu só fechar com isso. Material, existem alguns materiais prontos que a gente encontra disponível na própria internet, porque são gratuitos. Você tem um material chamado Pode Entrar, da Acnur, tem o Passarela, vocês podem buscar esses materiais, Passarela, ensino de português como língua de acolhimento. Existem vários materiais. Nós, do EMES Acolhe, nós produzimos o nosso material. Então, a cada semestre, nós temos um material diferente. Cada oferta de curso, nós temos um material diferente. O que nós temos é uma ementa. Então, nós temos uma ementa, temos objetivos, temos conteúdos mínimos, mas o material em si, nós não temos um material único, porque ele engessa. Cada turma é uma turma diferente. Numa oferta, eu vou ter mais venezuelanos que outras nacionalidades. Numa outra oferta, eu vou ter mais haitianos que venezuelanos. Então, para nós, da universidade, nós optamos pela autoria. Então, nós que produzimos o nosso material. Mas para quem está começando, existem vários materiais. O próprio Instituto Federal tem 3 apostilas muito interessantes sobre português como língua adicional. Existem várias iniciativas com materiais. A questão toda é que o material, eu acho que ele serve como uma referência, mas ele, às vezes, não dialoga com a necessidade do próprio grupo. Então, por exemplo, no nosso caso, no EMES Acolhe, a primeira aula é uma aula muito geral, e nós apresentamos, na primeira aula, as temáticas que são abordadas ao longo do curso, e nós deixamos que os alunos escolham qual é a temática que eles gostariam de começar estudando. Geralmente eles pedem trabalho. Geralmente é trabalho, saúde e depois cultura. Geralmente é um roteirinho que eles acabam inconscientemente dizendo. Mas a gente partiu muito para a autoria, sabe, Nália? No começo a gente usava um material pronto, que vinha de Brasília, do NEP de Brasília, chamado Módulo Acolhimento, e aí a gente conseguiu depois entender a proposta, né? E aí a gente criou o nosso material. O que não quer dizer que cada unidade vai levar uma aula, tá? Então, por exemplo, a unidade de trabalho pode levar 3 aulas, a unidade de saúde pode levar 2, 3 aulas, a unidade de cultura pode... Porque na unidade de cultura eu posso trabalhar música, eu posso trabalhar literatura, eu posso trabalhar expressões idiomáticas, há uma série de elementos a respeito dessa temática, tá bom? Tranquilos? Mais alguma pergunta em relação ao slide anterior? Querem que eu volte? Não? Então tá bom. Então, nessa perspectiva de urgência e de acolhimento, a Maria Helena Vieira Ansan, ela entende que o conceito de língua portuguesa, de alguma forma, remete à ideia de acolhida, de refúgio, que é muito forte lá em Portugal. E essa perspectiva de acolhida e de refúgio, ela, obviamente, tem um impacto direto nas resoluções individuais de cada migrante das suas questões de sobrevivência. Então, isso é importante. Eu não estou, quando eu ofereço um curso de português como língua de acolhimento, eu não estou oferecendo um curso para empresários chineses que já trabalham no Mato Grosso do Sul. Quando eu ofereço um curso de PLAC, português como língua de acolhimento, eu não posso oferecer esse mesmo formato de curso para diplomatas árabes em Brasília. Vocês entendem que são cursos diferentes? Esse curso, ele tem questões de sobrevivência muito importantes, que não interessa para o empresário. O empresário não está preocupado em como preencher um contrato de aluguel. Ele não quer nem saber, ele já vem com o aluguel dele garantido pela empresa. Um diplomata árabe já tem a casa dele, não precisa negociar aluguel com o dono do imóvel. É muito diferente. Tá? Então, de novo, conceito de português como língua de acolhimento,
ele é voltado para o migrante recém-chegado, é o que acabou de chegar, na maioria das vezes, em severo grau de vulnerabilidade social, econômica, afetiva e emocional. Bom, aqui essa citação que vocês estão vendo é da minha grande amiga, coloquei acho que 2 textos dela para vocês verem isso. Tem da Barbosa, tem 2. Tem 2 textos dela para vocês verem, que é a Lúcia Barbosa, da Universidade de Brasília. Para mim, ela é o maior nome no Brasil quando se trata de português como língua de acolhimento. É simplesmente incrível. E a Lúcia, ela joga uma luz junto com a Mirelle. A Mirelle é essa São Bernardo que você está lendo, que foi orientanda de doutorado da Lúcia em 2016. Ela terminou o doutorado em 2017, 2018. E elas tratam a perspectiva do professor que trabalha com grupos que aprendem português como língua de acolhimento. E a Lúcia e a Mirelle, elas chamam a atenção que o professor, primeiramente, ele precisa amenizar um conflito inicial entre aprendente e língua. E que conflito que é esse? O primeiro conflito é a necessidade de aprender uma língua que ele nunca quis aprender. Então, isso é interessante. Quando vocês acham que todos os venezuelanos que vocês vão dar aula de português gostariam de estar lá com vocês? Por mais simpáticos, legais que vocês sejam, nem todos gostariam de estar lá. Vocês acham que todo haitiano gostaria de aprender português? Que o sonho de criança desse haitiano, quando eu crescer, eu quero aprender português. Nem a pau. Ele quer aprender inglês, ele quer aprender outras línguas, mas ele tem que aprender o português por conta de questões de sobrevivência, questões urgentes de sobrevivência, que foi até mencionado pelo Firmino há pouco tempo atrás. Então, o professor, nas aulas de português como língua de acolhimento, ele precisa ter essa percepção, esse feeling, para saber lidar com esse conflito que vai aparecer lá. E esse conflito, ele é representado por algumas ações de resistência dos alunos. E o que são as ações de resistência? Ele não leva o material, ele não faz a tarefa, ele se recusa a falar português, então ele só quer falar em creole. Isso tudo acontece na aula, e o professor tem que saber lidar. A Anali perguntou do material didático. Esse foi um dos motivos de nós pararmos de usar um material didático pronto. Quando nós começamos, nós tínhamos uma parceria com o governo do estado, o governo do estado ele imprimia as apostilas para nós usarmos na aula, né, a partir da SEDAST. E os alunos na outra aula não levavam apostila. Imagina o prejuízo, né? O órgão do governo imprime uma apostila toda, eu entrego essa apostila para a Eva, aí na aula seguinte, a Eva fala assim, eu não trouxe a apostila, esqueci. Quer dizer, aí a gente mudou, aí a gente começou a imprimir só o capítulo, não mudou nada, eles continuavam não levando o material. Então, a gente demorou um pouquinho para entender que isso era uma forma de resistência. Então, hoje, o material que a gente faz é para uso na aula. A gente usa tudo em slide, acabou os slides, nós entregamos 2, 3 páginas de atividades complementares e mandamos algum material de apoio por e-mail ou por WhatsApp. E vem dando muito certo isso, porque a gente conseguiu driblar a resistência. E aí eu tenho também a não participação, que é um outro elemento que representa esse conflito. Então, não é que o aluno não participa da aula, ele participa, mas falando em creole. Então, ele fala, aí eu dou bronca. Se um dia vocês me verem dando aula, vocês vão falar assim, nossa, o professor João Fábio, de acolhimento, ele não tem nada. Eu dou bronca. Eu falo, aqui é só português. Você quer falar, você fala em português.
É óbvio, né, que eu falo isso dando risada, eu falo brincando, vou falar sério. Também não quer dizer que eu não vou permitir que a pessoa pense em creole. Não quer dizer que eu não vou permitir que ele use uma estrutura em creole para conseguir criar a língua portuguesa. Mas quanto mais o aluno vai participando das aulas, menos necessidade ele tem de usar o creole. Então, esse conflito inicial é algo importante. Mas a segunda coisa fundamental para o professor é o estabelecimento das condições necessárias para que o aprendiz passe a compreender a língua portuguesa como um elemento de mediação, não é de imposição, de mediação entre ele e a sociedade anfitriã. Muitos alunos chegam para as nossas aulas com um sentimento de colonialidade, um sentimento de que eu estou impondo que a língua portuguesa é o que vai salvar a vida dele. De jeito nenhum. Eu não posso ter esse discurso. Eu não posso, não é isso. O que eu preciso mostrar é que a partir da apropriação da língua portuguesa, determinados serviços, o acesso a determinados bens e capitais, de alguma forma, será facilitado para ele. Então, veja que o nosso papel não é apenas dar aula de português, é muito além disso. É um papel de dar aula, sim, de língua portuguesa, mas, acima de tudo, amenizar o conflito inerente ao processo de migração em situação de vulnerabilidade. Bom, acho que eu tenho alguma pergunta. Quem levantou a mão, por favor, pode. Ô, professor, só uma pergunta. Dentro desse programa pedagógico de vocês, envolve muita conversação ou muito mais teoria? Não, que teoria, conversação. É conversa, nós temos que fazer conversar. Você não vai ensinar português de modo indutivo, tem que ser dedutivo. Então, o que é ensinar português de modo indutivo? Eu estou mostrando, não estou dando aula de gramática. Então, isso a gente faz depois do módulo acolhimento. Então, o módulo acolhimento 1 e o módulo acolhimento 2, a ênfase é a comunicação oral. A ênfase é a comunicação oral. Módulo, porque ele tem questões de sobrevivência. Ele tem questões gravíssimas de sobrevivência. Então, ele tem que conseguir chegar num banco e pedir o atendimento. Ele precisa ir numa UPA e conseguir falar o que está sentindo. Ele tem que chegar na farmácia e pedir o remédio correto. Então, o módulo acolhimento 1 e o módulo acolhimento 2 são majoritariamente comunicativos. É óbvio que há atividades escrita, que há atividades de leitura, todas as habilidades são trabalhadas, todas, mas a prioritária é a comunicação. O terceiro curso que nós temos, esse já é para aquele imigrante que já está falando mais português, que é um curso de produção oral e escrita em português. E aí esse já é um pouco mais complexo, mas ele já não é acolhimento. Vê que ele nem se chama acolhimento. É módulo acolhimento 1, módulo acolhimento 2, aí o terceiro nível é outra coisa, mas não é acolhimento. Ele já foi acolhido. Ele já conseguiu se apropriar da língua para resolver as questões urgentes dele. Ah, mas eu quero melhorar ainda mais a língua portuguesa. Aí já não é acolhimento mais. Aí pode ser língua adicional, pode ser qualquer outra coisa, mas já não é, a gente nem chama, a gente fala curso de português, produção oral e escrita em língua portuguesa para migrantes internacionais, uma coisa assim que a gente chama, tá? Mas teoria não, teoria deixo para depois. Bom, eu gosto muito dessa síntese que foi feita pela a Lígia Senes. Ela foi também orientanda da professora Lúcia Barbosa. Ela fez um mestrado, assim, muito bacana, sabe? E ela criou esse quadrinho que representa os objetivos e motivações
do público que aprende português como língua de acolhimento. Ela entrevistou mais de 50 alunos de PLAC, quando eu falo PLAC, é português como língua de acolhimento, da UNB, e ela chegou a 3 conclusões. Então, qual é a número 1? Né? Qual é a primeira, que está mais em cima? Qual é o objetivo maior desses recém-chegados aprenderem português? Comunicar, são as respostas deles, né? Comunicar, se expressar, criar redes, ter autonomia. Por isso, Firmino, que as aulas não podem ser de teoria. Não faz sentido. Não faz sentido eu ter um público migrante em situação de vulnerabilidade, recém-chegado, e ficar querendo ensinar para o cara o que é pretérito mais que perfeito. Que autonomia que eu estou propondo para essa pessoa? Nenhuma. Então, olha que bacana isso, ter autonomia. Então, aprender português para este público significa ter autonomia. Isso é muito forte. Em segundo lugar, suprir necessidades básicas. Pagar uma conta, sabe? Ir ao mercado, enfim. Compreender e saber agir diante das práticas socioculturais da sociedade da língua alvo. Veja que interessante. Um curso de português como língua de acolhimento que não integra na aula elementos socioculturais não serve. Então, por exemplo, se eu vou falar de trabalho, eu preciso trazer os elementos socioculturais que envolvem conseguir um emprego. Eu tive uma situação aqui em Campo Grande muito interessante, de um israelense chamado Nur. Não é o Nur. Eu vou chamar de Nur, mas não é Nur o nome dele. Não é Nur. Aí, se for, também é legal. Mas eu lembro que ele é israelense. E a esposa dele é brasileira. Eles têm uma filhinha linda. E ela veio conversar comigo, e ele já falava bem português. Ela veio conversar comigo porque ele havia sido reprovado em uma entrevista de emprego. E eu perguntei para ela se foi por causa da língua portuguesa e tal, ela falou que não. E a pessoa que fez a entrevista, por uma sorte ou azar do destino, era amiga da esposa dele. Então, ela confidencializou que ele foi reprovado porque ele pareceu muito arrogante na entrevista. Sabe aquele negócio? Se eu conseguir um emprego, tá bom. Se eu não conseguir, tanto faz. Esse é um elemento sociocultural. Como se comportar em uma entrevista de emprego. Isso faz parte da unidade temática chamada trabalho. Então, imagina a quantidade de elementos comunicativos em língua portuguesa que eu posso trabalhar numa unidade chamada como me portar numa reunião, numa entrevista de emprego. Tá? E isso a aula de PLAC tem que fazer. Por fim, terceiro elemento, inserir na nova sociedade, conseguir um trabalho, melhorar de vida, continuar os estudos. Então, esses aqui são os outros objetivos apontados por migrantes internacionais que participavam das aulas de PLAC. Vocês estão percebendo como que o objetivo não é passar no vestibular? Eu não tenho que decorar a regra de gramática? É diferente. Então, dar aula de português como língua de acolhimento não é a mesma coisa de dar aula de português para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer o Enem. É diferente, é uma outra. E aí, se eu não sei disso, se eu não entendo os objetivos de aprendizagem de cada grupo, a minha aula pode ser um fracasso. Em que sentido? Ela perde a urgência. Lembra o slide anterior que tinha urgência? Ela perde a urgência. Voltando àquela pergunta da Nali, por isso que um material único é preocupante. Porque eu preciso entender qual que é o objetivo de aprendizagem daquele grupo. E aí eu preparo as aulas a partir daquele objetivo. E aí, compliquei mais para vocês? Como que vocês estão
entendendo as coisas até agora? Tá tudo bem? Como que tá? Alguém quiser dar algum feedback? Então, professor, na verdade eu abordei essa questão da prática de comunicação, porque hoje no Brasil existe aqueles cursos de português que eles enfatizam muito a prática da conversação. Então, esse método, por exemplo, que como um curso de urgência para quem está chegando, eu achei bastante interessante. Como eu não sei como que é o curso de vocês, por isso eu tinha feito aquela pergunta. Sim, não, eu entendo, faz absolutamente todo sentido, tá? Faz todo sentido. Vocês viram como é que, o que que é o conceito? Né? Então, vocês entenderam realmente o que que é? Por isso que eu não posso simplesmente achar que quando eu falo português como língua de acolhimento é porque eu vou abraçar todo mundo. Vocês estão percebendo que não é só isso, né? Que existem outros elementos aí, né? Então, vamos lá. Aí eu trago acho que já é o finalzinho, já estamos acabando, tá? Essa parte de teoria, tá? Existem algumas coisas que são muito importantes que a gente chama de agir no acolhimento. Então, quando eu penso em oferecer uma aula, um curso que tem como título Português como língua de acolhimento, eu preciso pensar em vários elementos. O primeiro elemento é o público aprendente. Quem é o público que vai participar da aula de português como língua de acolhimento? Primeiro, é um público diverso. Né? Então, vocês vão ver daqui a pouco algumas imagens e vão entender o que é essa diversidade. Segundo, ele é heterogêneo. Ele é heterogêneo não só nas nacionalidades, mas ele é heterogêneo em questões de conhecimento, de língua, em questões de experiências de aprendizagem de novos idiomas. Então, de repente, na mesma sala, você vai ter um aluno que fala 5 línguas. E você vai ter na sala um aluno que só aprendeu a língua dele, só fala árabe. Não fala mais nenhuma outra língua, só fala árabe. Como que você lida isso na mesma sala? Ele é multicamente falar que ele é um público, às vezes, multilingüe, certamente multicultural, multifacetado, com diferentes perfis e níveis de escolaridade. Eu já tive turmas que nós tínhamos, por exemplo, alunos que eram quase que analfabetos na língua mãe. Aí, analfabetos funcionais. Imagina, eu tinha um aluno que ele claramente era um analfabeto funcional na língua mãe dele, crioulo haitiano. E estava tendo que aprender português. Então, isso tudo na mesma aula. Esse é o público aprendente. Não é aquele aluno que está nas nossas aulas regularmente. Esse público aprendente, ele possui especificidades. A primeira, contextos variados de aprendizagem e de aquisição. Então, o haitiano aprende diferente do venezuelano, que aprende diferente do taiwanês, que tem uma cultura de aprendizagem totalmente diferente, por exemplo, do alemão. E às vezes eles vão se encontrar no mesmo espaço. Ensino orientado para estabelecer ligação entre o agir linguístico e as situações cotidianas. Essa eu acho que é a principal característica de uma aula de PLAC. O conteúdo que eu estou trabalhando deve, não é que precisa, ele deve ser representado em ações concretas do cotidiano. Tem que ser. Por isso que a gente usa muito material autêntico. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar números, eu vou pegar encarte de supermercado. Por que eu pego encarte de supermercado? Porque tem números, tem vocabulário, tem uma série de coisas que eu posso usar no encarte de supermercado. Eu já dei uma aula de números usando aqueles panfletos que são distribuídos na rua. Porque os números, eles sabem, gente, eles não são ignorantes. Eles sabem o que é 1000. Ele pode não saber falar. Você ensina, ó, 1000 se fala assim. Mas ele sabe o que é o número. E, acima de tudo, uma última especificidade é nós conseguirmos fazer a superação da pressão social, legal e econômica.
A pressão social envolve, por exemplo, questões de gênero, questões de raça, questões de cor. Isso é pressão social. Questões de estereótipos. Ah, eu não quero contratar aquela nacionalidade, não. Eles não são bons de serviço. Eles abandonam o serviço e vão embora, porque isso é da cultura deles. Então, existem algumas culturas que, se ele não está satisfeito com o serviço, ele não volta mais. Não é igual aqui no Brasil, que a pessoa vai lá, vai comunicar que está chateada, vai tentar ficar mais um pouco, aí não deu certo, aí pede para sair, tem que cumprir aviso prévio. Algumas nacionalidades não faz sentido para ele. Se ele não está satisfeito com o serviço, ele não volta mais. E aí isso gera uma pressão com as empresas que poderiam contratar esses grupos. A pressão legal. Será que eu vou conseguir a minha autorização de permanência? Será que eu vou ser deportado? E a pressão econômica. Né? E se eu perder o emprego? O que vai... Isso tudo, gente, esse caldeirão todo vai explodir na aula. E acontece na aula. Então eu preciso, lembra da afetividade? Eu tenho que ter esse elemento de afetividade para saber lidar com essas situações. E aí nós temos o que pode o ensino de PAC. Então, a minha amiga Lúcia, ela nos traz isso. Né? O que pode o ensino de PAC. Né? Então, acho que alguém abriu o microfone. Pois não, pode ficar à vontade para perguntar. Não, tudo bem? Então vamos... Pois não? Professor, tira uma dúvida. Hoje, por exemplo, nós temos em Campo Grande muitos chineses. Tá? A gente falou assim, de vários tipos de imigrante internacional, mas os chineses se tornou uma população muito grande no Brasil, inclusive já em Campo Grande. E eles falam somente a língua deles dentro da loja que a gente entra, e também eles falam português. Porque eles não querem aprender o idioma. Sabe me explicar isso? Lógico, segurança. Segurança, até eu faria isso. Uma questão de segurança, né? Então, é uma forma deles, de algum modo, se sentirem seguros em um novo contexto. Mas eles têm um interesse em aprender português, sim. Aqui na UEMS, é que agora o online ficou mais difícil, obviamente. Mas nas aulas presenciais, nós tínhamos 2 turmas que tinham uns 5 chineses em cada turma. Então, eles buscam, e eles são alunos, assim, incríveis. Não faltam, ficam bravos quando não tem aula, eles não entendem por que a gente tem tanto feriado. Eu lembro uma vez que eles gostam de usar nomes adotados. Então, eles escolhem nomes. Paul, Thomas, eles escolhem nomes. E um deles chegou para mim um dia e falou assim, por que não vai ter aula semana que vem? Aí eu falei, porque semana que vem é feriado. Eu falei, e daí? Eu adorei o e daí. Por que não pode ter aula no feriado? Então, eles são muito, muito, muito dedicados, muito sistemáticos no estudo. No ambiente de trabalho deles, eles conversam em mandarim como uma forma de segurança. Isso é muito comum com os haitianos, também muito comum. Se você começasse, de repente, quando você começa a frequentar locais que têm um grande número de haitianos, eles vão falar em creole. Eu estou lá e eles vão falar em creole, enfim. E é uma forma de segurança, né? A gente chama isso, existe um autor chamado Kanagaraja, e esse autor indiano, Kanagaraja, ele chama isso de... Não sei se ele é indiano, não lembro se ele é indiano, mas enfim, o que importa é o conceito dele. Ele chama isso de safe house. Deixa eu escrever aqui no chat. Ele usa esse nome, safe house. Do Raja, Kanagaraja. O apelido dele é Raja. Kanagaraja é Raja, é o safe house. Que é a safe house, essa casa segura, esse porto seguro, não é um local, é um contexto. É um contexto que garante proteção para quem está nele. Então, se eu sou brasileiro,
eu estou na Rússia e eu encontro um outro brasileiro, eu vou querer falar em português com esse brasileiro, porque eu crio uma bolha de segurança, e esse é o conceito de safe house. Não é por maldade, não é por exclusão, é uma questão mesmo de segurança, e eu entendo isso. Bom, mas o que pode o ensino de plaque? Então, o que o ensino de plaque pode fazer? Ele pode acolher, alojar, acomodar, recolher. Ele pode proporcionar assistência imediata por causa da urgência que nós vimos anteriormente. O ensino de plaque pode desconstruir estereótipos e representações. O haitiano é assim, o venezuelano é assado, o brasileiro é assim. Nossa, eu lembro uma aula sobre estereótipos, que eu apresentei um vídeo para os alunos com alguns estereótipos brasileiros. Foi uma aula chocante, porque eu achei que eu ia arrasar, né? Eu falei, eu vou arrasar. Eu vou trazer um monte de estereótipos brasileiros. Gente, teve uma aluna boliviana chamada Noemi. Ela pediu para levantar a mão, ela levantou e ela falou na minha cara, assim, com o dedo apontado, eu não concordo com esse vídeo. Vocês não são assim. Isso é excelente. Porque o vídeo falava que o brasileiro só gosta de samba, que as mulheres só andam peladas, com a bunda de fora, sabe? Que o brasileiro só gosta de futebol e de carnaval. São estereótipos. Ela levantou e falou, vocês não são assim. Ela começou a desconstruir os estereótipos brasileiros. Imagina o impacto disso quando ela pensa em como ela é estereotipada enquanto boliviana. Então, isso acontece em uma aula de plaque. Por fim, o plaque, o ensino de plaque, pode ajudar a compreender a recusa e as dinâmicas que dela advêm. Desistência, depressão, falta de estímulo, exatamente porque eu estou em um contexto totalmente diferente do que eu desejaria estar. E o que quer o ensino de plaque? O que o ensino de plaque deseja? Acima de tudo, inserir, incluir, aumentar a autoestima dos alunos. Cara, uma aula, vocês vão ver algumas imagens que eu acho que falam por si, uma aula de plaque que não tiver os sorrisos que vocês vão ver daqui a pouco nas fotos, ela não serve. Ela não pode falar que é uma aula de plaque, porque ela não tem o elemento da afetividade. O aluno tem que sair da aula querendo voltar na semana que vem, porque ele se sentiu tão bem, ele se sentiu tão incluído, que ele quer continuar com esse sentimento. Terceiro item, o que quer o ensino de plaque? Valorizar todas as culturas presentes na aula. Nenhuma cultura é melhor ou é mais sofrida que a outra. Todas devem ser valorizadas. Interessar-se por essas culturas. Porque chega uma hora que, de repente, para vocês é muito legal, para nós já é arroz com feijão. Por exemplo, para nós que estamos no EMS Acolhe, trabalhar com venezuelanos, haitianos, sírios, paquistaneses, birmanos, é normal, é o nosso dia a dia. Quando você começa, você fala, nossa, que legal, eu nunca vi um migrante internacional na vida, mas depois de um tempo que esse encantamento passa, você enxerga esse público como pessoas que precisam ser inseridas na sociedade. E eu tenho que continuar me interessando pelas culturas delas. Isso promove o quê? Visibilidade. Dar visibilidade a essas culturas, obviamente, dentro do limite que cada um de nós, de cada grupo, consegue agir. E aí, nós temos o resultado, né? Então, qual que é o resultado de tudo isso que eu apresentei para vocês? O resultado é esse aqui. Opa, falhou. Essas são algumas imagens de algumas das nossas turmas de português como língua de acolhimento
na cidade de Campo Grande. Essa primeira foto, que está no alto do canto esquerdo da tela, é uma foto do primeiro dia de aula. Esse aqui é o primeiro dia de aula. Aqui devia ter uns quase 40 alunos. Nesse primeiro dia de aula, eu falo do curso, eu falo dos níveis, e depois eles se dividem. Eles se dividem. Não sou eu que os divido. Então, eu vou explicar o que é o módulo acolhimento 1. Eu vou explicar o que é o módulo acolhimento 2. Eu vou explicar o que é o curso mais avançado. E eles se encaminham. Eles é que decidem. Eles é que vão ver, depois de 2 aulas, se o nível está legal ou não. Nós deixamos isso livre para eles. E na foto do lado direito, lá no fundo, nós temos a professora Lúcia. Foi uma visita que ela fez a Campo Grande. Esse polo é no bairro Pioneiro, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde há uma quantidade de haitianos muito grande. Então, ele é um polo majoritariamente haitianos, embora nós temos um casal também de colombianos. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, numa igreja, dá para perceber que é uma igreja, nós temos um polo chamado Polo Guanandi, que majoritariamente atende venezuelanos. E essa também é uma primeira aula. Nessa primeira aula, todo mundo fica junto e depois eles se dividem. Já do lado inferior direito, já é uma aula acontecendo. E o que eu acho legal nessa foto é o seguinte: você tem aqui no cantinho uma colombiana e do lado da colombiana 3 japonesas. Aí nesse meio aqui eu tenho mais colombianos, nesse outro canto aqui eu tenho venezuelanos. E no cantinho aqui dá para ver a cara de um aluno chinês. Todo na mesma aula. E a língua portuguesa é a língua que faz tudo acontecer. Essa foi uma foto aqui em Campo Grande, obviamente que antes das paralisações das atividades presenciais. Essa foto, na sequência, é na cidade de Dourados. Eu acho que dá para perceber claramente um número maior de alunos venezuelanos. Então, hoje, a comunidade venezuelana em Dourados é maior do que a comunidade haitiana. Nós temos 3 polos na cidade de Dourados. Nós temos um polo na cidade de Itaquiraí. Essa é uma foto da primeira aula em Itaquiraí, majoritariamente de haitianos. Na cidade de Nova Andradina, também majoritariamente de haitianos, mas eu já recebi a notícia que nós estamos agora tendo um número muito grande de venezuelanos também na cidade de Nova Andradina. Então, muito possivelmente, a próxima foto nossa não terá apenas haitianos na foto, mas também venezuelanos. Nós acolhemos um grupo, uma família de venezuelanos na cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Então, eu acho que isso foi muito legal, sabe? Assim, essa menina que está aqui no fundo, segurando o bebê, chama Ana. Ela entrou em contato comigo e falou: professor João, nós temos uma família aqui de venezuelanos, a gente gostaria de dar aula de português, o senhor pode nos ajudar? Eu falei: posso. Mandamos material para eles, eu fiz capacitação com as meninas, e essa família foi até o fim. Então, fizeram o curso completo, foi uma iniciativa muito bonita de Lucas do Rio Verde. Agora, a pandemia, como todos nós aqui vivenciamos, ela nos obrigou a ir além das aulas presenciais. Então, o que nós fizemos pelo projeto, pelo programa UEMS Acolhe? Nós criamos um espaço para oferecer os nossos cursos online. Só que nós não estamos trabalhando com o curso normal, regular. Nós criamos um curso que se chama Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Internacionais. Então, nós criamos esse curso, Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes
internacionais. E esse curso, ele é muito bacana porque ele possibilitou que nós atendêssemos pessoas não apenas do Mato Grosso do Sul, mas do mundo todo. Então, nós já ofertamos, acho que uns... Nossa, eu perdi até a conta, gente. 2020 foram 2, 2021, não, 2020 foram 3, e agora 2021 já foram 2, são 5, e eu vou oferecer mais um agora no final de novembro, começo de dezembro. Serão 6 cursos. Cada curso, a temática é diferente. Então, ele não é um curso regular, ele é um curso modular. Então, nós já tivemos, por exemplo, o título é esse, Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Nacionais, 2 pontos, Aspectos da Cultura Brasileira. Então, nós tivemos um curso que trabalhou só cultura brasileira. Teve um outro que chamava assim, leitura e escrita em língua portuguesa. Aí um outro chamava Diversidade Linguística Brasileira. Então, cada curso é um assunto diferente. Nós estamos hoje com 2 cursos em andamento. Um acontece na segunda-feira à noite, das 7 às 9 da noite. O outro curso acontece na terça, também das 7 às 9 da noite, cada um com um assunto diferente. Um é um curso mais regular de linguagem e o outro é um curso um pouco mais puxado de elementos linguísticos. Então, a gente vai fazendo isso, mas ele não é um curso, ele é um espaço de prática para português. Então, tem muita atividade, muitas apresentações, e a gente vem se divertindo e aprendendo cada vez mais, mas ele não é acolhimento. Ele não é acolhimento. Então, ele não é um curso de acolhimento. Você entende a diferença, né? Porque o acolhimento é para o público migrante, recém-chegado, um pouco diferente desse perfil. E nós temos também, na perspectiva online, o que nós chamamos de oficinas de acolhimento. Nós fazemos, né? Ano que vem, a partir de março, a gente volta presencial. Se Deus quiser, tudo continuar caminhando como está. Nós sempre fizemos as oficinas temáticas. A oficina temática é quando a gente faz uma pausa na aula e convida alguém que é detentor de uma informação muito relevante para os migrantes. Então, por exemplo, nós convidamos a Daniela Osório, que é a defensora pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, a Daniele, ela, com muita boa vontade, ela ia em todas as turmas e ela falava todos os direitos que eles tinham. Aí nós tínhamos oficinas para vagas de emprego. Então, nós convidávamos alguém da FUNSAT ou da FUNTRAB que ia falar das vagas de emprego. Então, isso é a oficina. O que a gente fez? Pegamos a mesma ideia e trouxemos para o online. E nós já fizemos 2 oficinas, na verdade, 3 oficinas, com 2 temáticas diferentes. Essa imagem que vocês estão vendo foi uma oficina sobre a saúde. Quem ministrou foi a Denise, que ela é da SAS, e ela falou sobre como que o migrante tira o cartão do SUS, como que o migrante muda o número de protocolo do cartão do SUS quando ele muda de cidade, o que o migrante pode fazer com o cartão do SUS, qual que é a diferença de UBS para UPA, quando que ele vai em uma, quando que ele vai em outra. Essas informações são essenciais, e às vezes ele não tem. E nós tivemos 2 oficinas, uma só para venezuelanos, que é o que vocês estão vendo, com tradução para o espanhol, e tivemos a mesma oficina com os haitianos, com tradução para o creole. Nós fizemos uma 3ª oficina para os venezuelanos com a FUNTRAB. Então, a FUNTRAB apresentou o aplicativo MS Contrata Mais e fez um trabalho todo especial para os migrantes. Eu vou depois passar o convite para vocês, tá? Essa mesma oficina será reapresentada
para os haitianos no dia 17 de novembro. Então, no dia 17 de novembro, nós teremos essa oficina. É isso que a gente faz. Então, nós não nos permitimos ficar sem fazer nada por conta, agora não tem mais aula presencial. O que a gente faz? A gente se reinventa. Simples assim. A gente se reinventa. Agora, além do acolhimento linguístico, nós também temos o acolhimento humanitário e o acolhimento educacional. Nós entendemos como acolhimento humanitário oportunizar à comunidade imigrante internacional o acesso, por exemplo, a vagas de emprego. Então, nós temos aqui, no canto superior direito, uma imagem do pessoal da FUNSAT, vindo à universidade, indo ao laboratório e fazendo o cadastro de todos estes migrantes para concorrerem às vagas. E a mesma oficina foi ministrada na foto de baixo, nessa igreja. Então, a pessoa que está lá no púlpito é uma outra representante da FUNSAT. Do lado esquerdo, também no laboratório de informática, vocês estão vendo os nossos voluntários e voluntárias fazendo o currículo dos alunos. Essa é uma aula da temática do trabalho. Porque ele não sabe, às vezes, fazer o currículo, mas a gente sabe. Então, a gente vai lá e faz o currículo junto para eles. E aí a gente fala para eles assim, leva o currículo para tudo quanto é lugar. Só que a gente faz lá e imprime também. Então, a gente vai na universidade, já imprime o currículo, ele já sai com tudo. Nessa foto, em cima, é a foto que está no meio da parte superior, é uma foto no auditório da UEMS, no dia que houve uma sessão itinerante da Assembleia Estadual Legislativa. Então, todos os deputados estaduais estavam na universidade, por coincidência, bom, eu não acredito em coincidência, mas por coincidência, eles estavam no dia que nós tínhamos aula. Eu conversei com, na época, o professor Fábio Edir, que era o então reitor da UEMS, e eu pedi que o Fábio Edir autorizasse a nossa entrada no auditório. E é óbvio que ele não somente autorizou, nós pegamos todos os alunos, devia ter mais de 60 alunos, levamos todos para o auditório, e num determinado momento, quando o professor Fábio Edir falou da UEMS, ele apontou para os migrantes e pediu que os migrantes ficassem em pé, e eles foram ovacionados de palmas. Isso é incrível. Então, isso é dar visibilidade. É papel nosso fazer isso. Não é esconder. Não é colocar embaixo do tapete. O papel nosso é esse, é dar visibilidade a eles. Sabe? Isso abre portas. Então, e é óbvio que nós temos a integração com os alunos da universidade. Então, a primeira foto na imagem superior são os alunos do curso de turismo que prepararam uma viagem gastronômica pelas 5 regiões do Brasil. Foi um evento, assim, muito bacana. E embaixo, a foto que tem o bebezinho, foi uma última aula nossa, uma aula de final de ano, que culminou com a chegada de um novo brasileiro de pai e mãe guineense. O pai e a mãe de Guiné-Bissau, e o bebezinho já brasileiro. E aí nós fizemos um chá de fralda. Isso é acolhimento humanitário. No que nós acreditamos como acolhimento humanitário. E nós temos o acolhimento educacional. O que é o acolhimento educacional, no modo como nós entendemos? O ingresso dos migrantes internacionais nas universidades e faculdades, a capacitação de professores. Essa foto do lado esquerdo foi a primeira capacitação que houve com os professores do município de Campo Grande, que nós falamos sobre português como língua de acolhimento. Foi a primeira vez que nós reunimos um grupo de 40 professores, mais ou menos, para discutir isso.
E na foto do lado é a capacitação de voluntários para a cidade de Dourados. Então, todas as pessoas que vocês estão vendo são voluntários da cidade de Dourados, ou voluntários que vão dar aula, ou voluntários que vão organizar um espaço para que as aulas aconteçam. Então, eu não sei se vocês entenderam que nós aqui na universidade, nós não agimos apenas no ensino de português. Esse é apenas um elemento do acolhimento. Mas eu tenho que oferecer outros elementos para que aquilo ocorra da melhor maneira possível. E qual que é o resultado para a sociedade? Então, o que essas aulas de português como língua de acolhimento, na perspectiva do estudo que nós tivemos hoje, pode oferecer para a sociedade? Isso aqui, sabe? Eu acho essas fotos icônicas, são fotos de 3 formaturas. A do lado esquerdo, uma formatura aqui da universidade. Eu acho esses sorrisos, é que a foto está borrada, mas esses sorrisos são impagáveis. A foto de cima, também na UEMS de Campo Grande, e a foto de baixo, a primeira formatura nossa em Dourados. E eu agradeço muito a reitoria da UEMS. Aqui está o nosso reitor, professor Laércio. Ele está na foto aqui também. Cadê o Laércio? Ele está perdido junto comigo aqui. Eu não sei se é esse, mas ele está aqui também na foto. Nessa primeira foto, nós tivemos a visita da pró-reitora de extensão. Então, nós temos muito apoio para realizar essas ações. E aí, como é que ficam vocês? E aí, né? Como é que vocês ficam nessa história? Então, agora, eu sou professor de uma nova língua, não é a língua portuguesa? Então, eu escrevi um negocinho aí. Aprendizagem de uma nova língua, cultura, diferente da língua, cultura chamada materna, ela não é nem de natureza simples, tampouco neutra. Trata-se de processo complexo, porque está diretamente vinculado às relações que se estabelecem entre pessoas, culturas e suas identidades. Aprender uma nova língua é adentrar-se a outras mentalidades e, sobretudo, colocar em xeque as nossas próprias certezas, a nossa capacidade de interpretar e compreender outras dimensões simbólicas diferentes das que estão relacionadas com a língua que eu falo. Então, onde eu escrevi tudo isso para dizer uma coisa muito simples. Da aula de português para migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade não é a mesma coisa que dar aula de português para um brasileiro. Então, eu preciso compreender que existem outros elementos envolvidos nesse processo. Então, eu convido todos vocês, dentro da possibilidade de tempo de cada um de vocês, de fazerem a leitura, em especial dos textos que eu encaminhei, que envolvem o conceito de português como língua de acolhimento. Eu acho que vai fazer assim, ó, sabe? Vai fazer uma abertura muito bacana na cabeça de vocês. E, por fim, nós temos algumas atividades. Essa primeira atividade, que está escrito atividade 1, é a atividade que vale nota, né? Porque eu sei que vocês têm que fazer algumas atividades para computar notas, né? Conceitos que vão garantir o certificado de aprovação, essas coisas todas. Então, essa atividade 1 é uma atividade para fazer no fórum, está lá no Moodle. Então, eu coloquei assim: após as nossas discussões, reflita sobre as seguintes questões e compartilhe com o grupo. Algo que eu já sabia e foi confirmado a partir das leituras que eu fiz. Algo que eu sabia e foi ampliado, elaborado, e foi ampliado a partir da leitura dos textos. Algo que me surpreendeu. E por que isso me surpreendeu? Algo que eu vou testar. Eu gostei de tal coisa, eu quero testar aquilo. Algo que me fez pensar de uma maneira nova. Cara, eu nunca havia pensado que é assim.
igual a gente ouviu hoje. Hoje a Maria falou assim, professor, eu achei que eu não podia fazer tal coisa, então agora eu sei que eu posso. Então é algo que ela nunca havia pensado e que agora ela pensa diferente. Algo que você irá adaptar para o seu contexto. Você não precisa falar de todos os elementos, tá? Você pode pegar um deles, fazer um comentário, e aí eu pedi, né, que vocês, dentro da possibilidade, recomendem o comentário de algum colega. Então, de repente, a Eva fez lá um comentário e a Flávia vai lá e complementa o comentário da Eva, para que a gente possa transformar aquilo tudo em uma grande conversa, tá bom? A atividade 2 e a atividade 3, eu gostaria de usar como aquecimento para a aula da semana que vem. Então, a atividade 2 e a atividade 3 não é para fazer no Moodle, não na verdade, eu gostaria até que vocês tirassem uma foto aqui. Tira uma foto aqui da atividade 2, depois eu posso até colocar no Moodle. Mas a ideia é que vocês procurem, na atividade 2, estabelecer aproximações entre o conceito de português como língua estrangeira e o conceito de português como língua de acolhimento. O que diferencia os dois? Então, a gente vai começar a aula da semana que vem, a primeira meia hora da aula, a gente vai fazer um grande aquecimento, e esse aquecimento vai discutir isso. É óbvio que vocês vão precisar, pelo menos, ler um texto sobre português como língua estrangeira e pelo menos um texto sobre português como língua de acolhimento. Os textos que eu mandei. A gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Não é para entregar nada, tá, gente? Não tem que escrever. Ninguém tem que escrever nada. Você vai abrir o microfone e falar assim, João, pelo que eu entendi, o que diferencia os dois é isso. Aí a Flávia fala assim, João, mas eu acho que é outra coisa. A Caia fala assim, professor, mas é um bate-papo. A terceira atividade, escreva, não, esquece, ninguém vai ter que escrever, é só refletir. Escreva os pontos positivos e negativos sobre o ensino de línguas na perspectiva do acolhimento que são apontados pelos textos. Isso vai ser surpreendente, porque o modo como eu fiz a apresentação sugere que português como língua de acolhimento é um mar de rosas. É óbvio que eu fiz isso, que eu estou tentando converter vocês, é óbvio. Mas quando vocês forem ler os textos, você vai perceber que existem alguns desafios. Então, eu quero exatamente que vocês reflitam junto comigo nessa primeira meia hora de aula da semana que vem sobre esses elementos, tá bom? Então, veja, difícil, né? Eu estou deixando 3 tarefas. Uma tarefa para ser postada e 2 tarefas para serem dialogadas na sexta-feira da semana que vem, no dia 5 de novembro. Tudo bem? Dúvidas? Hoje eu falei demais, né? Peço desculpas. Falei mais do que o homem da cobra hoje. Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, críticas. Estou vendo aqui a Eva falar que receberam várias crianças, famílias venezuelanas, Ana Waifa, bacana. Há um chamado aqui da própria escola, tá, de governo, para que vocês cliquem aqui na lista de presença, tá? Preencham o formulário. Alguma dúvida? Tudo bem? Bacana. Eu acho que agora vocês vão precisar de um tempinho para refletir. Agora é hora de refletir. Precisa de um tempinho para amadurecer a teoria, precisa de um tempinho para fazer as leituras, sabe? Devotar um pouco o olhar. Acho que isso foi bacana. E, obviamente, que eu não posso perder a oportunidade, caso alguém tenha interesse de ser colaborador do programa UEMS Acolhe, quiser nos ajudar aí como professor voluntário, é só entrar em contato comigo. Nós estamos uma turma nova online que começa agora.
Deve começar essa turma nova por volta do dia 20 de novembro. É uma vez por semana, vai ser na quarta-feira à noite, das 7 da noite às 9. Esse é o dia que tem a aula. Então, se alguém tiver interesse de trabalhar como voluntário, vou deixar aqui o meu e-mail. A gente sempre precisa de voluntários, sempre. 99984, meu telefone também, caso alguém queira mandar um zap, enfim. O meu telefone que é de todo mundo, então por isso que eu não tenho problema de eu passar, todo mundo tem meu telefone. Então, a gente sempre precisa de voluntários, e é um espaço, né, para nós aprendermos e crescermos juntos com eles também. Gente, da minha parte, é isso. Então, fico à disposição para todos. Se ninguém tiver mais dúvida, foi um prazer estar com vocês de novo aqui. Estamos chegando à metade do curso, né? Semana que vem já é a quarta aula, metade já. Não, hoje é a metade, né? Hoje foi a metade dos encontros. Semana que vem já é a metade final aí dos nossos bate-papos. Está sendo cada vez mais produtivo. Obrigado, Nai, obrigado. Agradeço a todos, viu? Então, se ninguém tiver mais dúvidas, super boa noite para todas vocês, para todos vocês. Professor. Oi, Maria, estou aqui. Professor, boa noite. Eu não consegui pegar a sinalista de frequência, eu tive problema na internet. Mas tem que ver com o pessoal da escola, Maria. Tá, eu ligo lá. Outra coisa, eu não peguei o seu contato. Estou colocando aqui, estou copiando e colando aqui no chat. Aqui, copiei e colei no chat aqui o link, é só preencher. Você não pegou o quê? Então, vou tentar rapidinho aqui. É que eu estou no meu trabalho hoje, a internet aqui não é muito boa, tá? Mas aí porque eu me interesso fazer o curso para voluntário também. Opa, só mandar uma mensagem para mim. Só mandar uma mensagem que pessoa para trabalhar a gente sempre agradece. Só que não é para esse ano, professor, para o ano que vem. Não se preocupa, a gente vai precisar também para o ano que vem. Não se preocupa, não. Tá bom, professor, boa noite aos colegas, bom feriado. Vou ter que sair que a minha internet não está prestando mesmo. Até a próxima aula.